Hebreus capítulo 3 de Hebreus. O meu título diz: Cristo é superior a Moisés, o perigo da incredulidade e da desobediência. Vamos ler alguns aqui e a gente vai comentando. Por isso, santos irmãos, que participais da vocação celestial, considerai atentamente o apóstolo e sumo sacerdote da nossa confissão, Jesus, o qual é fiel àquele que o constituiu, como também o era Moisés, em toda a casa de Deus. Jesus, todavia, tem sido considerado digno de tanto maior glória do que Moisés, quanto maior honra do que a casa tem aquele que a estabeleceu. Pois toda a casa é estabelecida por alguém, mas aquele que estabeleceu todas as coisas é Deus. E Moisés era fiel, e toda a casa de Deus, como servo, para testemunho das coisas que haviam de ser anunciadas. Cristo, porém, como filho, em sua casa, a qual casa somos nós, se guardamos firmes até o fim a ousadia e a exultação da esperança. Assim, pois, como diz o Espírito Santo, hoje, se ouvirdes a sua voz, não endureçais o vosso coração, como foi na provocação, no dia da tentação no deserto, onde os vossos pais me tentaram, pondo-me à prova, e viram as minhas obras por 40 anos. Por isso me indignei contra essa geração e disse: estes sempre erram no coração, eles também não conhecerão os meus caminhos. Assim jurei na minha ira, não entrarão no meu descanso. Olha só, aqui tem algumas coisas interessantes. Lembrando que essa carta aos Hebreus, ou seja, ela tem um destinatário. Quem é? O hebreu, um povo hebreu, né? O povo que já conhecia, tá? Ali algumas coisas sobre Deus, né? Eles tinham lá a Torá deles, o Gênesis, os Êxodos, Levíticos, ou seja, eles tinham ali um certo conhecimento referente a Deus, ao próprio Deus. Então, quando o autor ele está escrevendo a carta, por isso que ele está fazendo uma alusão a Moisés. Moisés, lá, na época, para o povo hebreu, ele foi ali um grande emissário de Deus, né? De fazer, de subir lá um monte, de ter o contato com Deus, né? De ter vários direcionamentos de Deus. Então, para o povo hebreu, Moisés era uma referência ali muito grande, né? De um grande líder, de uma pessoa realmente experimentada com Deus. E aí vem esse mesmo autor aqui, aos Hebreus, falar sobre Jesus. Se na visão dele nós éramos servos, né, de Deus, o povo hebreu era servo de Deus ali mediante a promessa, o próprio Moisés, como um servo de Deus, ele fala agora, Jesus veio como filho. Olha só, no 3, cadê? Cadê? No 3 não, no versículo 6. Cristo, porém, como filho em sua casa, a qual casa somos nós, se guardamos firmes até o fim, a ousadia e a exultação, a esperança. Jesus agora vindo como, na visão deles, esse profeta, esse líder, na nossa visão, como o nosso Salvador, o Messias, ele veio justamente para cumprir isso, para que nós hoje pudéssemos chamar Deus de Pai. Melhorando para vocês entenderem. Se naquele tempo lá atrás, Moisés
era esse grande canal para falar com Deus, meio ali para falar com Deus, Deus dava a direção a Moisés, Moisés chegava e passava, transmitia isso ao povo. Hoje, o canal que nos liga a Deus é Jesus. Não é mais Moisés. Moisés já passou, já viveu aqui na terra, cumpriu também a sua missão, seu ministério aqui na terra, mas passou. Jesus hoje é a nossa viva esperança. Por isso que ele termina o 6, né? Falando em esperança, porque agora o que nos conecta a Deus é Jesus. Ah, Natan, então toda a história lá do passado de Moisés, de Abraão, tudo isso acabou? Posso apagar da Bíblia? Não, de jeito nenhum. Aquilo vai servir muito para nós, principalmente estarmos experimentados na Bíblia, no conhecimento de como é Deus, porque Deus é imutável, o mesmo Deus lá do passado é o mesmo Deus hoje, Deus não muda. O canal hoje mudou, porque não há necessidade mais da gente estar aí à luz de um profeta falar com Deus e esse profeta falar conosco. Hoje, eu e você temos esse acesso se crermos em Jesus Cristo. Então, a visão desses versículos que a gente acabou de ler é essa, a mudança ali do intermediário, vamos colocar assim, né? E claro, por que que mudou? Por que que aconteceu isso? Porque Jesus hoje está vivo, à destra de Deus, já falei, e ele, além de ser filho de Deus, ele nos chama para sermos filhos também. Todo aquele que crer nele, como um dia nós já cremos e continuamos crendo. Estão entendendo? Então, à luz disso é que esse autor está falando, contando isso aos hebreus para que eles possam realmente entender que é difícil, às vezes pode ser difícil, que agora eu chego a Deus por Jesus, não mais pelos profetas, não mais agora lá quando eu ia para a sinagoga, né, para o templo lá, que chegava alguém que entrava no Santo dos Santos. Não tem mais isso. Pode dar muita confusão. Mas o que o Senhor Jesus Cristo falou, né, escrito aqui na Bíblia, é que as coisas mudaram. Por isso, não sei se vocês já ouviram, o véu se rasgou. O véu era realmente o que tampava ali o meu contato com Deus, era um véu. E esse véu no templo se rasgou. Hoje nós temos acesso direto se crermos em Jesus. Beleza? Vamos ver alguns comentários mais. Moisés mostrou ao povo o poder de Deus através da sua comunhão e obediência ao chamado. Sim, Moisés foi chamado para libertar o povo do Egito e guiar em rumo à terra da promessa. Moisés era como pastor e Jesus Cristo é perfeito sumo sacerdote. Tanto é que ele fala aqui, né, no versículo 1, no final, ó, considerai antemente o apóstolo e sumo sacerdote da nossa confissão, Jesus. Sim, bem colocado. Enviado pelo Pai para libertar a humanidade e salvar, guiá-los à terra prometida, a terra celestial. Ah, sim, agora não é mais a terra prometida, é a terra celestial, a Nova Jerusalém, né? Sim. Coisa linda, através de Jesus temos direito à salvação eterna e a comunhão direta com o Pai. É isso aí. Então, deu para refrescar, deu para atualizar, entender bem agora essa questão dos acessos, né? Quem não tem Jesus, quem não crê em Jesus, não tem esse acesso. Quem crê, tem esse acesso. É assim, não tem dúvida, não tenha dúvida quanto a isso, tá? Quem crê em Jesus alcança a salvação. Quem não crê em Jesus não alcança a salvação. Por quê? Não tem conhecimento do arrependimento, não confessa os pecados, não tem uma caminhada ali justa com Jesus. Então, existe realmente essa diferença.
E nós que cremos em Jesus Cristo, que continuemos nessa caminhada, porque, lembra, a luz aqui também, somos tentados diariamente, para que a gente pise na bola, mas que permaneceremos firmes com o socorro de Jesus na nossa vida, para nos perdoar de todos os pecados. Amém, pessoal? Tô vendo aí que já deu uma escurecida aqui atrás, né? Caramba! Capítulo 3 da carta de Hebreus, no versículo 7. A gente vai ler a partir do versículo 7. Na última aula, a gente, discorreu bastante, né? Eu tava com a missão de terminar um capítulo, uma aula, mas acaba que não dá. É muita discussão, é muita conversa, é muito tudo que a gente tem que realmente explorar, porque é aí onde o Espírito realmente ilumina o nosso coração. Mas agora, né, vamos dar continuidade e ver aí quais são os mistérios de hoje. Vamos investigar todos esses mistérios. Abram comigo, versículo 7. E vamos ler alguns aqui e a gente comenta. Assim, pois, como diz o Espírito Santo, hoje, se ouvirdes a sua voz, não endureçais o vosso coração, como foi na provocação, no dia da tentação no deserto, onde os vossos pais me tentaram, pondo-me à prova, e viram as minhas obras por 40 anos. Por isso me indignei contra essa geração e disse: estes sempre erram no coração. Eles também não conhecerão os meus caminhos. Assim, jurei na minha ira, não entrarão no meu deserto. Olha só, até aqui. Aqui, nessa passagem, do 7 ao 11, no meu descanso, na versão de vocês, e isso eu falei o quê? No meu deserto, oh meu Deus, no meu descanso. Ou seja, não entrarão no descanso, que é onde o Senhor descansa após o sétimo dia, né? Ele criou todo mundo, no sétimo dia descansou lá no seu precioso reino. Agora vamos se ater a algumas coisas interessantes. Primeiramente, esse autor aqui, ele fez uma referência ao Espírito Santo, lembrando o que se tinha passado lá com o povo hebreu naquele tempo. Caso você não saiba, lá atrás, lá em Êxodos, lá em Gênesis, lá no início da Bíblia, o povo hebreu, Moisés foi lá, libertou o povo se rebelou contra, ficaram 40 anos no deserto e aconteceram várias coisas e acabou que esse povo que foi liberto, esse povo não conseguiu, né, entrar na terra prometida. Alguns, né, porque teve 2 que entraram. Mas eles não conseguiram entrar. Por quê? O Senhor, na palavra dele aqui, se indignou, olha só, pelo erro, pelo endurecimento do coração, como ele fala aqui. Então, o que serve agora para a gente aprender com isso? Uma das coisas que, obviamente, Deus, nosso Pai, odeia quando fazemos, é o pecado. Assim, quando a gente peca, isso não agrada a Deus de jeito nenhum, ao ponto de, se o Senhor Jesus Cristo voltar nesse instante, Deus irá nos julgar e nos lançar no lago de fogo. Olha a tamanha ira que ele tem disso, quando nós cometemos. Mas calma aí, vamos com calma. Um outro detalhe importante desse texto é que ele fala endurecimento de coração. O que a gente consegue entender acerca do quanto o nosso coração está endurecido referente a alguma coisa, ou melhor dizendo, referente até a palavra do Senhor, ou até a igreja? Vamos lá, vamos fazer um exercício. Pensem, memorizem, vejam na mente de vocês uma pessoa que vocês conhecem, que tem o coração endurecido para alguma situação. Essa pessoa, ela nunca imagino que ela dê o braço a torcer para alguma coisa na vida dela, porque o coração dela é muito enrijecido, é muito duro. Ela é uma pessoa difícil. À luz do que lemos aqui, o Espírito Santo não gosta
de atitudes como essa que às vezes a gente tem, o coração endurecido para alguma coisa, principalmente referente às coisas do reino, às coisas de Deus, da igreja, do ministério, da missão. A gente, como é que eu digo? É igual quando a gente fala numa conversa, né? Um coração de pedra, um coração de gelo. Por quê? Coração duro, uma pessoa fria, uma pessoa que, bom, não está nem ligando muito para as questões da própria salvação em si, da própria igreja. Não liga para nada. Ou seja, isso é uma coisa que já aconteceu no passado. O autor está refrescando a memória desses agora presentes para que não endureçais o vosso coração. Natan, às vezes, falar de uma forma assim é fácil. Pessoal, estou aqui na igreja, não pequem, tá? Fácil, amém, não vou pecar. Mas é o suficiente uma palavra dessa? Olha, pessoal, arrependam-se. Amém. Poxa, essa palavra chegou ao meu coração, mas o que eu tenho que fazer? Qual é o passo? Eu não quero pecar. Quais são as formas? E, meu Deus, como é que me ajuda? Eu não quero ter o coração endurecido com isso. Orgulho e soberba. Sim, sim. Exato. Sara está compartilhando aqui. O endurecimento do coração tem a ver com a soberba, com o ego da pessoa, com eu estou certo sempre, ninguém muda isso de mim, ninguém vai mudar. Isso não é uma coisa que agrada o Senhor, porque o coração realmente que agrada a Ele são os humildes, né? Os que reconhecem. Exato, não dá mesmo. Olha só, às vezes quando a gente pisa na bola com alguém, comete uma mancada com alguém, tudo, realmente, às vezes a gente não quer dar muito braço a torcer de reconhecer, baixar a bolinha e realmente eu fiz, realmente me perdoa, realmente foi desagradável, realmente. A gente não quer porque queremos manter aqui uma certa, né, um ego aqui, uma aparência, tipo, não vou ligar não porque não quero me mostrar fraco, reconhecendo. A mesma coisa é para o nosso precioso Deus. Às vezes a gente não quer reconhecer. Ou, se reconhecemos, não nos arrependemos. Olha só. A gente pode confessar o nosso pecado, mas não necessariamente se arrepender dele. São dois caminhos aí. E para a gente alcançar a salvação, precisa de arrependimento genuíno. Aí você fala, Natan, você está falando de arrependimento genuíno, arrependimento... Quando eu sei que eu tenho um arrependimento assim? Quando? Alguém consegue me dar uma pista? Quando eu sei que caramba, eu me arrependi de verdade. E realmente o Senhor me perdoou de verdade agora, eu sinto. Quando? Quando eu mudo. O que mais? Sim. Exato. Exato. Ou seja, baseado nisso que vocês falaram, é isso, para a gente entender. Natan, eu fiz uma oração, me quebrantei, me senti acusado, eu tive uma conversa com o meu Deus, poxa, parece até um arrependimento, né? Porque, poxa, eu não sou assim normalmente, mas ali naquele momento eu me arrependi. Confessei, cheguei no meu pastor, falei com o meu pastor que eu cometi, ou seja, se tiver que eu ficar de banco mesmo, se tiver que eu vou aceitar, porque... Aí a pergunta exato, mudou? Ou melhor, para a gente ter certeza realmente de que a gente tem o perdão genuíno, a salvação genuína do Senhor Jesus na nossa vida. Voltou a fazer de novo? Se voltou, avalie as tuas atitudes, porque pode ser que você não tenha se arrependido de verdade, você voltou no erro. Natan,
Então há anos e anos e anos e anos que eu não consigo largar, que eu não consigo fazer, que eu não consigo. A gente pode ter sentimentos de arrependimento, mas enquanto a gente está lá voltando, a gente não está arrependido. Não está. O Senhor, eu estou falando isso não por mim, não. Eu estou falando disso à luz da Bíblia, porque o Senhor Jesus nos ensinou a ter, né? Exato. Uhum. Exato. É. Isso. Isso. Exato. Isso tem tanto a ver, Sara. Sara falando a respeito da repetição, que ela torna uma iniquidade, e é o que endurece o meu coração. O pecado, realmente, ele vem endurecendo o nosso coração para a obra do Senhor aqui na terra. Ele vem endurecendo. Ele vem. Ele vem de modo que a gente... Só você parar e ver. Muitas das nossas atitudes, às vezes no evangelho, na igreja, tudo, é a gente começar a se desprender das coisas da igreja. Nossa, eu tinha isso, eu fazia aquilo, eu cumpria dessa forma. Nossa, quem eu era e como é que eu estou agora? Não faço nada, não quero nem saber de Deus. Ou seja, repetições, falta de arrependimento, ou na tua mente, até me arrependi, mas voltei, então acaba que... E o caminho é da iniquidade, o caminho é daqui a pouco a gente ter um coração tão duro, tão enrijecido do mal, do pecado, que se a gente acontecer qualquer coisa com a nossa vida, a gente pode ter um caminho aí de destruição. De destruição. Eu gosto dessas aulas, eu gosto desses cultos, porque realmente... Eu acho que é um momento da gente parar e pensar, realmente, meu Deus, eu alcancei a salvação plena no Senhor, eu tenho salvação, Jesus. Confessei o Senhor um dia na minha vida, reconheço isso publicamente. Mas eu sei que não é só isso, eu preciso estar nessa caminhada de arrependimento. E eu estou, Jesus. Caminhar eterno. Até o fim, até os últimos dias. Até o fim, ele fala, até o fim, né? Esse alcançará a coroa da vitória, né? No meu descanso. Sim, sim. Sim. Olha, então, à luz desses versículos que a gente está vendo aqui, a gente viu ele falando acerca do Espírito Santo, né? Assim, pois, como diz o Espírito Santo. Então, que isso sirva, né? Esse arrependimento sirva de verdade para o nosso coração. E caso você se veja também nessa situação de corriqueiramente estar lá pisando na bola no mesmo fato, da mesma forma, no mesmo pecado, avalie o teu arrependimento, avalie a tua relação realmente com Deus, avalie. Escola é para a gente analisar a nós mesmos, né? A gente está estudando para aprender, e agora que eu aprendi, meu Deus, eu achava que estava, mas espera aí, não é bem assim, senão o reino de Deus ia ser fácil, né? E ele fala que o caminho, né, é estreito. Então, não é para botar medo, mas é para chamar atenção, né? À luz de Paulo, exortar. Então, a gente está sendo exortado. Eu me incluo nessa, não é? Amém? Então, vamos lá, vamos continuar. Versículo 12. Tende cuidado, irmãos, jamais aconteça haver em qualquer de vós perverso coração de incredulidade que vos afaste do Deus vivo. Pelo contrário, exortai-vos mutuamente cada dia, durante o tempo que se chama hoje, com H maiúsculo aí, vocês viram, né?
a fim de que nenhum de vós seja endurecido pelo engano do pecado, porque nos temos tornado participantes de Cristo, se de fato guardamos firme até ao fim a confiança que desde o princípio tivemos. Olha só, até aqui. A gente leu do 11 até o 14. Olha o que a gente acabou de falar, Sara. Até o fim, ó. Olha o final do 14. Se de fato guardarmos firmes até o fim a confiança que desde o princípio tivemos. Ou seja, o dia lá que você realmente confessou, conheceu Jesus na tua vida, aceitou realmente a palavra dele, amém, ali foi o teu início, ali você realmente começou a caminhada cristã, um campo espiritual agora, cheio de lutas e batalhas para você vencer. Mas ele fala, aquele que guardar isso, guardar esse vigor, essa luta até o fim, esse sim, cadê? Esse sim se tornará participantes de Cristo. Olha só a palavra, participantes. Ou seja, a gente participará lá no céu, junto com Cristo Jesus. Se você pegar e ver a história de Jesus aqui na terra, passou por tudo isso. E dado que ele é o nosso grande exemplo de pessoa, de ser humano, de pastor, de tudo, ele guardou até o fim para deixar esse exemplo de que é possível. Senão a gente não orava o Pai Nosso falando assim, livrai-me das tentações. Como é o finalzinho? Não nos deixe cair em tentações, mas livra-nos do mal. Ou seja, tudo isso já é visível na mente do Senhor. Padecemos tentações, mas livra-nos do mal. Poxa, se a gente imaginar Jesus orando assim, e nós? Jesus orando assim, quanto mais nós. Jesus pedindo, não me deixe cair em tentação, mas livra-nos do mal. Livra-nos do mal. Ele também, olha só, o próprio Jesus. Então, é uma coisa para a gente pensar, sempre com uma mente avaliativa do nosso coração. Atitudes que temos tido referente ao pecado, referente ao endurecimento do nosso coração, referente à incredulidade. Você viu ele falando da incredulidade? Ou seja, pessoas que não creem mais, não veem necessidades mais, não veem a necessidade da dependência, por exemplo, de Deus. Eu sou autossuficiente, tenho o meu trabalho, tenho minha vida, estou correndo atrás. Não é muito isso que a gente vê? A gente vê pessoas realmente que estão com a cara, a coragem para fazer acontecer no mundo aqui. Mas e referente ao mundo espiritual? É aí onde a gente às vezes falha também. Por isso que serve de avaliação. Avaliação. O reino de Deus acima de todas as coisas. Lembrai-vos disso, né? Acima de tudo. Se a gente não coloca o Senhor na frente de tudo, a gente vive uma vida desorganizada, preocupada, ansiosa, e aí fica enraizado aqui, as coisas não te deixam caminhar. Você até quer fazer, você até vê que precisa de, sei lá, eu preciso ir para a igreja, mas o mundo, as coisas te enraizam para você não ir, não fazer, não continuar, não pregar. Como é que pode, né? Como é que pode? Porque o desejo às vezes vem no nosso coração de querer fazer, mas a gente não faz. Eu quero, mas não faço. Eu quero muito tocar, cantar aqui, mas não canto, não vou. O que impede? As coisas do mundo. É a semente que cai na pedra, né? Na parábola que Jesus conta, a semente que cai na pedra. Ela até busca ali cantos para tentar crescer, mas ela é sufocada, né? Nos espinhos, né? Nos espinhos. Ela é sufocada pelas coisas, né? Que decorrem, que nos rodeiam no mundo, né? Olha só que tribulação mais. Uma vez a gente sabendo disso, a gente também vai saber orar a Deus para nos ajudar quanto a isso, quanto a essas tribulações, certo?
Então, continuando, parei no versículo 13. Vamos para o 14. Porque nos temos tornado participantes de Cristo, se de fato guardamos... eu li o 14, vamos para o 15. Enquanto se diz, hoje, se ouvirdes a sua voz, não endureçais o vosso coração, como foi na provocação. Ora, quais os que, tendo ouvido, se rebelaram? Não foram de fato todos os que saíram do Egito por intermédio de Moisés? E contra quem se indignou por 40 anos? Não foi contra os que pecaram, cujos cadáveres caíram no deserto? E contra quem jurou que não entrariam no seu descanso? Senão contra os que foram desobedientes? Vemos, pois, que não puderam entrar por causa da incredulidade. Ou seja, como essa é uma carta direcionada ao povo hebreu, então ele está fazendo diversas alusões lá do passado, mostrando, olha só, o nosso Deus se indignou com isso. As pessoas eram desobedientes quanto a isso. As pessoas agiam dessa forma, eram incrédulas. Poxa, era o povo de Deus e o povo se tornou incrédulo. De modo que o Senhor jurou ali, a gente leu, pela sua ira, que não entrariam. É aquilo, tu é liberto, mas tu não entra no reino. Olha só, que coisa, Jesus. Como é que pode? Como é que pode a gente pensar? Claro que a gente não sabe o que aconteceu depois, mas imagina uma pessoa que Jesus lá expulsou os demônios, curou, fez tudo, libertou a pessoa, salvou a pessoa, e essa pessoa não entra no reino, porque voltou ao que fazia antes, porque caiu aí em destruição novamente. Uma pessoa já liberta. Poxa, é difícil de imaginar, mas tem. Minha mãe e meu pai que o digam de 30 anos, 40 anos aí de igreja, quantas pessoas, eu poucos anos ainda, 29 anos desde que eu nasci, mas de já ver pessoas libertas retornando a um lugar, que é pior. Como é que pode, meu Deus? Como é que pode? Mas, graças a Deus, estamos aqui ouvindo, aprendendo, vendo, justamente para a gente saber lidar com situações como essa, certo? E ele fala, no 19, vemos, pois, que não puderam entrar por causa da incredulidade. O povo parou de crer. Não é que você para de crer em Deus, não quero mais saber de Deus. Não. Às vezes não. Mas você para de crer no seu poder. Você para de crer na sua capacidade. Você não tem fé de acreditar que vai acontecer, que não vai. Por quê? Você já não dá crédito. Você já não depende de Deus. Então a incredulidade, ela vem da gente enxergar, não enxergar mais Deus nas coisas. Eu acredito em Deus, que as pessoas pensam isso. Eu acredito em Deus, mas eu não acredito no poder dele de salvar, de curar. Jeová Nissi, Jeová Rafá, Jeová, outros nomes que tem, eu não acredito mais. Foi? Exato. Exato. Sim. É ciência, é hospital, é médicos, Olha só. Eu vou me incluir nessa também, mas vejam, às vezes a gente pode até pegar um resfriado, uma coisinha aqui, outra coisinha ali e tal, pá. Tu começa a ficar um pouco mais preocupado que, passou alguns dias, ainda estou assim. Qual é uma das primeiras coisas que a gente faz? Pode ser que não seja sempre, mas era entrar na internet, pesquisar, ver o que é, ver se tem médico na redondeza, quem pode me atender, qual o melhor hospital, qual isso, qual que... Olha só. Isso
serve de exemplo na nossa vida para ir. A primeira coisa, acima de tudo, é o que eu creio. É o Senhor. É o Senhor que vai me ajudar, que vai me capacitar, que vai me curar. E você fica ali observando, porque você crê. Você crê. Claro que não iremos ser negligentes, mas o primeiro passo é o primeiro passo de Deus. A gente não sabe o dia de amanhã, a gente não sabe se é vontade do Senhor ou não é, ou se está no tempo ou não está no tempo. A gente não sabe, mas o primeiro passo tem que ser Deus, para tudo. Eu coloquei esse exemplo da saúde, né, coisas que envolvem a gente pegar, porque tá na moda falar disso, e a gente está ali recorrendo ao que está ao nosso alcance, né? Ao que está a resolução ali, desce ali, pega na farmáciazinha ali um negocinho e pronto. Como é que pode, né? A gente está mal disciplinado na nossa própria fé, né? Nossa própria fé. Dá uma dor de cabeça. Primeira coisa, um Dorflex, um negocinho. Não, a primeira coisa é orar. O Senhor vai me curar. Com fé. Pode ser que a gente já tenha feito isso e não tenha visto o resultado. Por isso que às vezes a gente recorre para o remédio. Mas está aí uma lição. Meu Deus, que a gente crie essa disciplina de novo. E claro que eu também sei que o Senhor que capacitou a ciência, os homens a criar esses remédios que tanto nos tratam. Mas eu preciso de exercício de fé em mim. Eu preciso crer mesmo. E mesmo que eu tome ali o remédio, eu estou tomando porque eu sei que é o Senhor que está me curando. Através dele, mas é o Senhor. Aquilo ali não tem mérito nenhum, senão o Senhor. Disciplina aí de fé para a nossa vida. Certo? Então, então finalizamos o capítulo 3, vamos entrar agora no capítulo 4. Deixa eu ver aqui os comentários. Como é que vocês estão aqui escrevendo? Cadê? Boa noite, amém. Glória a Deus. Sem som. Tá. Isso aqui foi lá no início, estava sem áudio, né? A Vitória está assistindo a gente. Um beijo. Irmã Conceição já ouvindo, amém. Meu avô Paulinho, estamos prontos para a maravilhosa aula, culto, oração e santa ceia. Que Deus abençoe e proteja todos os presentes e online. Amém, vô? Meu avô também, minha mãe comentando aqui. Quando o mundo me... tá. É muito triste ver quem está na luz no caminho, mas esfriou e desviou de Deus. Triste. Sim, devemos nos cuidar, fazer a nossa parte. Porém, temos que crer em Deus, no poder da palavra e oração, porque o nosso Deus é Jeová Rafa, o Deus que cura. Amém. Eu estava lendo um livro essa semana, depois eu até escrevo ele, a partezinha ali, que é muito interessante. Todos os nomes de Jesus, né? Com essa referência, né? Jeová Nissi, Jeová Rafa, Jeová, tem vários. Jeová Jirê, El Shaddai, nossa, tem vários. Eu achei bem interessante porque a gente esquece, sabe? A gente não está praticando ali a palavra, né? Manuseando, né? Manejando bem a palavra. Poxa, como é que pode a gente não saber o nome do Senhor Jesus Cristo quando a gente pega e ora, Pai nosso que estás no céu, santificado seja o seu nome. Que nome? Todos, para tudo, para todas as horas, para tudo, mas a gente não sabe. A gente já está começando ali. Mas glória a Deus, Natan. Estamos na aula, estamos aprendendo. Então, um passinho eu estou dando, meu Deus. Muito obrigado, Jesus. Então, vamos continuar, certo?